Tá bom, tchau. Lois! O quê? Brian. Estava secando o Peter como uma colegiala assanhada. Eu não posso evitar. No vídeo de hoje, após passar por uma lipoaspiração bem-sucedida, um novo Peter, agora magro e bonito, decide voltar para fazer mais cirurgias plásticas. Uma delícia de família, que vive em harmonia, sempre com alegria, sorrindo todo dia. Grande piada! O episódio começa com Lois fazendo compras no supermercado, acompanhada por Stewie, que está visivelmente irritado com a demora da mãe em escolher os tomates. Enquanto isso, Peter está perambulando pelo supermercado quando decide, acidentalmente, derrubar algumas caixas de cerveja ao abrir a geladeira, com a intenção de poder bebê-las gratuitamente. Enquanto se envolve nessa empreitada, Lois pergunta sobre o paradeiro de Chris, que está fascinado com uma revista em quadrinhos da Mulher Hulk. Nesse momento, um segurança do supermercado se aproxima de Chris, suspeitando que ele esteja tentando roubar presuntos. No entanto, logo descobre que se tratava apenas de suas próprias gorduras locais e pede desculpas, até mesmo oferecendo-lhe um chocolate como compensação. Eu preciso de um adulto, eu preciso de um adulto. Não está roubando nada, é apenas um gorducho. Queira me desculpar, está bem, gorducho? Tome um chocolate. Obrigado. Enquanto isso, Meg e Brian estão examinando coleiras antipulgas para animais de estimação. Brian despreza a ideia, considerando a frescura, e promete encontrar uma solução mais natural para o problema de Meg ainda naquele ano. Então, Brian aparece no consultório veterinário e expressa nervosismo para o doutor, já que é sua primeira vez passando por esse procedimento. O veterinário tenta tranquilizá-lo, mas Brian começa a ficar desconfiado enquanto observa as caixas do consultório, percebendo que as agulhas ali não são as usuais para tratamentos veterinários, mas sim agulhas venenosas. Em seguida, Stewie é mostrado sonhando que está no telão da Sala de Líderes Mundiais, proclamando que possui 17 ogivas nucleares apontadas para as capitais do mundo, declarando-se como o novo governante global. No entanto, durante seu discurso ameaçador, ele percebe que está sem roupas, tanto por cima quanto por baixo. Stewie acorda desse sonho e se dá conta de que está coberto de pulgas. Decidido a resolver o problema, ele vai até o quarto de seus pais e acorda Lois para informá-la de que está infestado com as pulgas de Brian. Acorda, maldita! Essa casa decrépita está infestada com alguma coisa além de idiotas! Meu Deus, Stewie tem pulgas no seu pijama. Depois disso, Lois encontra Brian no banheiro de casa e nota que ele está mordendo seu próprio braço devido à infestação de pulgas. Preocupada, ela pergunta se ele está bem. Brian, de forma óbvia, responde que está enfrentando uma situação difícil por causa das pulgas e que está ficando louco com isso. Logo em seguida, Peter, Chris e Meg entram no banheiro, todos se coçando e reclamando de terem sido também infestados pelas pulgas de Brian. Vendo a situação piorar, Lois explode de raiva e ordena a Peter que ligue imediatamente para o dedetizador para resolver o problema. Em seguida, os dedetizadores, enquanto jogavam um baralho, são chamados para prestar um serviço na casa dos Griffin. Ao chegarem lá, deparam-se com uma grande infestação de pulgas e entram em desespero. Começam a disparar contra as pulgas freneticamente, causando estragos na casa enquanto tentam se livrar dos parasitas. Apesar dos danos causados à propriedade, eles conseguem eliminar algumas pulgas. No entanto, uma delas sobrevive e começa a se aproximar deles, deixando-os em pânico. Justo quando parecia que estavam perdidos, Logan chega para salvá-los, pondo fim ao terror das pulgas. O que vamos fazer agora? Rezamos. Logan, seu Eu ia perder uma festa dessas? Depois disso, a casa dos Griffin se torna inacessível devido aos estragos causados pela infestação de pulgas, levando a família a procurar outro lugar para se hospedar temporariamente. Eles acabam no hotel local, onde passam a noite e acordam no dia seguinte prontos para aproveitar a piscina. Peter dá o primeiro mergulho, enquanto Lois tenta convencer Stewie a entrar na água também. Brian, impaciente, o empurra para que ele dê logo o seu primeiro passo, e Stewie acaba gostando da sensação de nadar. Enquanto isso, Peter observa Chris no trampolim e o incentiva a entrar na piscina. Chris, no entanto, hesita e pede para não ter que nadar sem camisa. Ele confessa sentir vergonha de sua aparência.
Peter reage com raiva e Lois tenta intervir, pedindo a Peter que seja mais compreensivo com Chris e respeite seus sentimentos. Ainda naquele mesmo dia, Stewie pede ajuda para sair da piscina e Meg aparece para ajudá-lo. No entanto, Stewie pede para que ela saia dali, indicando sua preferência por sua própria independência. A cena então muda para Peter e Lois, que continuam incentivando Chris a nadar. Lois sugere que Chris faça uma dieta e alguns exercícios com Peter, e Chris fica animado com a ideia. No entanto, Meg interrompe a conversa e sugere que Chris siga o exemplo das supermodelos. Peter inicialmente desaprova a sugestão de Meg, dizendo a Chris para não se importar com o que ela diz. E, no entanto, ele mesmo acaba cedendo ao conselho de Meg. Por que não faz o que as supermodelos fazem? Enfia o dedo na garganta e vomita até ficar magro. Chris, não ligue pra sua irmã. Enfiar o dedo na garganta não faz com que vomite, viu? Depois do almoço, onde todos estão comendo almôndegas, Chris é mostrado comendo vegetais e expressando seu ódio por eles. Stewie, então, começa a fazer vontade em seu irmão mais velho a comer mais alimentos que engordam, entre uma garfada e outra. Mais tarde, Peter leva Chris para a academia, onde Chris reclama que não gosta de estar ali, especialmente porque o barulho de suas coxas batendo uma na outra enquanto ele corre é irritante. No entanto, Peter tem uma ideia brilhante para ajudar Chris a emagrecer. Ele faz Chris realizar séries na barra de exercícios e depois nadar junto com os peixes, tudo na tentativa de promover a perda de peso. No entanto, quando eles finalmente se pesam em uma balança, Chris percebe que ganhou mais peso. Mas logo descobrem que Stewie ficou preso em uma das dobras da barriga de Chris, explicando o aumento de peso inesperado. Mas que droga é essa? Que horror! Oh, meu Deus! Depois disso, no bar da Ostra Bêbada, Peter desabafa com Cleveland enquanto tomam uma cerveja, lamentando que Chris tenha se exercitado a semana inteira sem perder nem 100 gramas. Cleveland sugere que Chris faça uma lipoaspiração com um cirurgião plástico. Motivado pela sugestão de Cleveland, Peter decide levar Chris ao centro de atendimento médico para discutir a possibilidade do procedimento. O médico explica que a lipoaspiração é um procedimento leve, mas ressalta que pode ser problemático de certas maneiras. Enquanto isso, Stewie está comendo bolo, mas ainda tentando convencer Chris a comer alimentos que façam engordá-lo. Lois, ao notar a ausência de Peter, pergunta sobre a consulta médica. Chris revela que foi levado por Peter para fazer uma lipoaspiração, mas foi o próprio Peter quem fez o procedimento. Todos ao redor ficam chocados ao ver a transformação radical de Peter após a lipoaspiração. Lois expressa sua preocupação com a perda de 70 quilos de uma só vez, mas Peter insiste que se sente ótimo, comparando a sensação à época em que Lois deu à luz Chris no hospital. Depois do banho, Peter fica feliz ao conseguir enxergar seu velho amigo novamente. Ao ir para a cozinha, ele ouve Meg e Lois discutindo após Meg pedir para fazer uma lipoaspiração também. Lois se recusa a permitir que sua filha faça tal procedimento, e Peter concorda com ela, afirmando que Lois está certa em não deixar Meg fazer cirurgia plástica. Em seguida, Peter diz que vai marcar uma consulta para ele mesmo de rinoplastia. Não importa se o seu nariz é batatudo, ou se os seus olhos ficam muito perto, ou se o seu peito é flácido, você é o que é. Acho que sei onde quer chegar. Em um outro dia, Peter aparece em casa completamente transformado, musculoso e elegante, deixando todos ao redor impressionados com sua mudança radical mais uma vez. Chris e Meg começam a elogiá-lo, enquanto Lois entra em desespero ao perceber que ele foi longe demais desta vez. No entanto, tudo faz parte de um plano dela para tirar os filhos da sala e ter um momento íntimo com Peter. Enquanto isso, Peter enfrenta uma fila no supermercado, quando um empresário se aproxima e o elogia, dizendo que homens bonitos como eles não precisam esperar na fila. Ele destaca que as pessoas fazem qualquer coisa por indivíduos bonitos, insinuando as vantagens de ser atraente na sociedade. Depois disso, enquanto Stewie estava desenhando, ele começa a ouvir alguns barulhos estranhos em casa. Antes que ele pudesse descobrir o que era, sua cadeira quebra e ele cai no chão. Brian se aproxima e pergunta o que aconteceu, mas Stewie, irritado, pede sua ajuda em vez de respostas.
Brian comenta que Stewie tentou fazer inveja em Chris e acabou desenvolvendo um distúrbio alimentar, recusando-se a ajudá-lo. Enquanto isso, Lois mostra a Peter que ele colou uma nova foto sobre a antiga foto de casamento deles. Peter defende sua ação, dizendo que escolheu uma foto melhor, mas Lois fica furiosa ao perceber que ele cobriu a cara dela. Ela exige que Peter preste mais atenção em Chris, incentivando-o nos exercícios e na dieta. Peter, no entanto, menospreza as preocupações de Lois e sugere levá-lo ao Clube das Pessoas Bonitas. Assim que Peter sai de casa, Lois se encontra admirando a beleza de Peter. Brian a aborda e a adverte sobre as atitudes de Peter. Concordando com Brian, Lois confessa que está se sentindo estranhamente atraída por Peter como nunca antes. Peter encontra novamente o empresário dentro do Clube das Pessoas Bonitas, e ao chegar lá com Chris, o empresário pergunta quem é a pessoa ao lado de Peter. Ao descobrir que é seu filho Chris, o empresário diz que Chris não pode entrar devido ao seu peso. Furioso, Peter declara que se Chris não pode entrar, então ele mesmo entrará. Apesar da decepção de Chris, Peter insiste em sua decisão e entra no clube sozinho, deixando Chris para trás. Mais tarde, quando Peter retorna para casa depois do anoitecer, encontra Chris chorando e expressando sua angústia por não querer ver a sombra de seu pai. Lois expressa sua indignação com a situação e com o tratamento de Peter em relação a eles. Peter, no entanto, mostra-se indiferente, afirmando que não se importa com as críticas, pois se considera bonito demais para ouvi-las. Em outra cena, Stewie tenta comer seu sorvete, mas acaba brigando com a casquinha por não conseguir alcançá-la. Ao ver uma mãe passando com um bebê no carrinho, Stewie se irrita e começa a xingá-los, mas acaba ficando tão exausto que adormece no final. Enquanto isso, Peter estava dirigindo pela estrada, começando a chamar Lois de invejosa e se admirando no espelho retrovisor do carro por se achar bonito demais. Distraído, ele acaba batendo em uma árvore e desviando em direção a um penhasco, caindo em um avião e, em seguida, em uma fábrica de gordura. Na cena final, Peter é levado para o hospital e toda a família está presente para verificar sua saúde. Todos se assustam ao ver o quão desfigurado Peter está, mas o médico os tranquiliza, explicando que aquilo é uma máscara protetora de cabeça de batata. Todos respiram aliviados ao saber que Peter está bem. Peter aproveita o momento para expressar sua gratidão por terem ficado ao seu lado, apesar de seu comportamento arrogante. Ele se desculpa com Chris, que o perdoa. Lois comenta que ele finalmente aprendeu uma valiosa lição. Ah, tá tudo bem, pai. Bom, Peter, eu acho que aprendeu uma valiosa lição. Não. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça do seu comentário. Até os próximos vídeos.